Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Comentarista Despreparado. E meus caros e minhas caras, abemos final de Copa do Brasil. Cara, um resumo, um panorama geral desse jogo: um jogo de respeito, um jogo que verdadeiramente foi uma final de Copa do Brasil, pelo menos um primeiro jogo. Tá, um jogo, na minha opinião, bastante unilateral, e vocês vão entender por quê. Bom, vamos lá. Primeiro tempo, vamos dizer que o Galo mais assistiu do que jogou. Tiveram seus momentos, tiveram ali chegadas ao gol, né? Mas o primeiro tempo, ele foi, num geral, todo do Flamengo. Até porque, né, saíram dos gols. Não à toa, né? Gabigol voltando a fazer gol. Ih, rapaz, justo agora, hein? Bom, não teve muito o que o Galo fez pra fazer. Não teve muito o que o Galo fez pra assustar o Flamengo, pra colocar o Flamengo em perigo. Eu só queria pontuar uma coisa, que a zaga do Galo no primeiro tempo, a defesa, né, incorporando ali meio de campo e laterais, a defesa do Galo, muitíssimo mal postada, muitíssimo. O primeiro gol, o Wesley sai correndo de uma intermediária a outra e ninguém chega perto dele. Mas não é que assim o Wesley driblou e tal, ele é muito bom. Não, ninguém chegou nele para marcar ele. Ninguém falou: Wesley, tô aqui. Eles simplesmente ignoraram que o Wesley estava indo em direção ao gol deles e foram andando para trás. Até que o Wesley chegou e pum! Abriu a jogada, né? Acho que ele tocou pro Gabigol, o Gabigol chutou, Everson defendeu e o Arrascaeta no rebote, gol. Segundo gol. Aí eu não vou nem dizer que foi uma falha da defesa, mas assim, talvez uma sorte do Gabigol, né, de receber a bola completamente sozinho, né? Teve um lateral, eu acho, na defesa do Atlético. A bola foi pro outro lado do campo, tava em domínio do Flamengo, né? E ele foi recuando a bola, jogando para trás, tocou. E aí eu acho que foi o Wesley. Deu o lançamento pro Gabigol completamente sozinho, sem ninguém para marcar. Era ele e o Everton. E aí, gol do Flamengo. Esse foi o primeiro tempo, completamente unilateral. O Atlético não demonstrou perigo ao Flamengo. Segundo tempo, o Atlético voltou bem melhor. Bem melhor. Não só defensivamente, como ofensivamente também. O time conseguiu se incorporar ali, né? Pelo menos fechar a casinha por um tempo. E se propor ao ataque, né? Acho que os primeiros 15 minutos foi isso. E aí, numa leitura, talvez, ou numa tremenda sorte, o Flamengo passou a jogar atrás da linha do meio de campo, coisa que o Flamengo não estava fazendo. O Flamengo estava marcando em cima no primeiro tempo, estava jogando no campo do Atlético. O Flamengo começou a jogar atrás do meio de campo, recuado, né? Não o time inteiro, mas um pouco mais atrás. E numa dessas, eu não lembro quem que foi, mas talvez o Alan Franco, Otávio, eu sei que foi no meio de campo. O cara recebeu a bola da lateral, girou o corpo. Na hora que ele girou o corpo, tava lá o meio de campo do Flamengo para pegar a bola, e aí contra-ataque do Flamengo. Como o Atlético estava todo à frente, ali acho que era 3x2, 3x3, era ataque e defesa, e quem fizesse melhor ali saía bem. E, novamente, talvez juízo, talvez mérito, mas Gabigol crava. Ele dá uma balançadinha ali na bola e chuta para dentro do gol. Imediatamente após, acho que no primeiro lance depois, o Allan Kardec entra no jogo. Quando ele entra, primeiro toque na bola, ele pega mais ou menos na intermediária do gol do Flamengo, gira, chuta e marca o gol do Atlético. 3-1,
Flamengo, primeiro jogo da final. Minha opinião, depois ainda desse gol do Atlético, o Atlético fez uma pressão muito grande na defesa do Flamengo. Foi praticamente ataque contra defesa. O jogo virou, né? Eu acho que, não sei se o Flamengo quis recuar ou se o Flamengo sentiu um pouco o gol. Acho difícil porque estava jogando em casa, mas sem muito sucesso. O Atlético estava realmente com dificuldade de posicionar bem os seus ataques. E isso foi decisivo nesse jogo. Foi decisivo, porque impactou diretamente o resultado. O Atlético chegou algumas vezes ao gol, antes de fazer o próprio gol, antes do Flamengo fazer gol. Se eu não me engano, com 1 minuto de jogo, o Galo já tinha dado um chute a gol. Tá? Só que o Atlético foi muito pouco eficiente. Muito pouco. O Atlético praticamente não ofereceu perigo ao Flamengo, né? Até se a gente for olhar as estatísticas, por exemplo, de grandes chances de gol, foram 2 para o Flamengo e 1 para o Atlético. Então, mesmo um jogo completamente dominante do Flamengo, ainda assim tiveram poucas chances, e mesmo com a pressão absurda do Atlético por praticamente 30 minutos ali no final do jogo, ainda assim houveram poucas chances. Então foi um jogo muito estratégico. O jogo do Flamengo foi muito tático, foi muito, sabe, na pranchetinha ali, muito de posicionamento, de forma de jogar, marcação. Foi um jogo muito estudado. E venceu quem estava mais preparado. O Felipe Luiz vem com um bom trabalho, né? Não é um trabalho excepcional, mas um bom trabalho com o Flamengo. O Milito passou por dificuldades, né? Nessa reta final ganhou força, principalmente nas Copas, né? Chegou a 2 finais, né? Então é um dado, não é um fato, né? Não é uma opinião, mas a sensação que eu tenho é que o Flamengo estava muito melhor preparado para o jogo, tanto fisicamente, taticamente, emocionalmente, estrategicamente. Então o jogo do Flamengo, ele foi coeso, ele fazia sentido, né? Óbvio que numa final, alguns momentos ali perdeu ali, era para ter feito outra coisa, era para ter feito isso, não sei o quê. Teve até um momento ali que teve uma discussão com o Gabigol e o Felipe Luiz, tá? A galera achou meio estranho, não sei o quê. Eu, particularmente, até por saber como é o Gabigol, e bom, o Felipe Luiz pareceu bem estressado o jogo inteiro, então ele às vezes é assim durante os jogos, eu achei normal, nada demais não. Coisa de jogo. Logo depois o Gabigol fez gol, então o Felipe Luiz deve ter ficado feliz, né? Bom, considerações finais. Eu espero, até pelo bem do Atlético, que esse jogo foi dessa forma porque o Flamengo estava em casa. O Atlético fez um jogo muito pobre, conseguiu oferecer pouquíssimo perigo para o Flamengo, quase assim, não finalizou com chance real de gol. Teve algumas chances, mas não eram claras, eram mais coisas achadas que acabaram não saindo gol, né? Mas assim, se tudo permanecer como está, entreguem as taças, Flamengo campeão da Copa do Brasil. O Atlético precisa com urgência reorganizar, principalmente para o próximo jogo, o setor defensivo. Porque fazer gol, como eu disse, o Flamengo foi tático. Não tinha um drible mágico, não tinha um jogador extraordinário no ataque do Flamengo. Foi tática. Foi forma de jogar, forma de defender, como gerar contra-ataques, onde se posicionar. O Flamengo estava muito bem encaixado para essa final. E, não obstante a isso, amassou o Atlético Mineiro. Como cruzeirense, fico muito feliz, mas sempre bom estar pelo espetáculo, né? Enfim, esse foi o vídeo. Comenta aí sua opinião aqui embaixo, me diz o que você achou do jogo, se eu esqueci de alguma coisa, o que você tem para dizer, tá? Uma belíssima manhã, tarde e noite para você que está assistindo. E valeu, até a próxima.